Voltamos do nosso intervalo e eu estou aqui com a doutora Ariane Guimarães, que é a advogada tributarista. A gente está conversando um pouquinho sobre a reforma tributária, que é uma discussão que está muito em alta aí no Congresso Nacional. E doutora, falando nisso, falando que essa discussão está em alta no Congresso Nacional, é a próxima pergunta, né? Como anda aí essa discussão na Câmara, no Senado? Bom, nós tivemos aí algumas pedras no meio do caminho em relação à reforma tributária, né? Como você até mencionou no bloco anterior, a reforma tributária é um tema que já ocupa a pauta do Congresso há bastante tempo, né? Há mais de décadas. Até compartilhando um pouco aqui da história do escritório onde eu hoje atuo e sou sócia, nós viemos, enfim, para Brasília na década, enfim, no final de 90, quando já se falava na reforma tributária, pós-Plano Real, desculpa. Ou seja, já se pensava num alinhamento tributário desde aquela época e até hoje nós discutimos isso, né? Então, se nós olharmos aí os projetos que estão em andamento e que existem, enfim, no Congresso, são inúmeros. Mas, de forma mais pujante, foram dois os projetos que tiveram mais força, né? Um projeto na Câmara e um no Senado. O projeto da Câmara estava super avançado, mas por uma decisão da atual presidência houve por bem, né, encerrar as discussões. E hoje os holofotes estão no Senado Federal, né, na relatoria do senador Roberto Rocha. Ele, na verdade, já escutou grande parte da população, e aí representada, claro, por intermédio das associações, né, do setor produtivo, e também estados e municípios. E me parece que já há um consenso pelo texto. Então, a gente fala aqui em um IVA dual, né? O que é o IVA? É um imposto sobre valor agregado. Tá? O imposto sobre valor agregado é um imposto que vai incidir, né, sobre tudo que a gente comercializa, tá? E também sobre o que a gente tem aqui de prestação de serviço. Então, tudo aquilo que você empenhar valor agregado e vender, né, depois para um terceiro, isso vai ser alvo de uma tributação. Hoje, só para que vocês saibam, né, existem mais de 10 tributos que incidem, né, sobre essa mesma atividade, muitas vezes de forma concomitante, olhando aí para taxas e etc., e determinadas cadeias produtivas. Então, isso é extremamente oneroso e complexo. Então, a ideia é transformar isso num só, né, num único imposto. Olhando para o hemisfério sul aqui, a América do Sul, o Brasil é o único país que não tem o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, tem seus diversos impostos. A ideia é unificar num só. Então, esse projeto que está no Senado, ele vai falar de IVA dual, então a gente vai ter um, né, federal e o outro para os estados e municípios, ainda estados e municípios mantendo, né, sua competência residual. Então, isso me parece que já há um consenso que esse modelo seria adequado para todos que estão envolvidos na discussão, né? Então, só que há uma série de outras pautas, né, travando a discussão. Então, nós temos a questão da CPI, nós temos a questão dos PEC dos precatórios, né? Sim. De onde é que o governo vai achar dinheiro para fazer frente às políticas que ele acabou de aprovar e pretende, né, estabelecer aí no contexto pós-pandemia. Então, me parece que nós estamos num impasse, né, de aprovação. Há um cenário favorável, aqueles que são afetados são favoráveis e aderem à proposta, mas, por outro lado, tem uma outra agenda que obstrui o avanço desse texto, né, de reforma tributária. Então, provavelmente, só ano que vem que nós vamos ter efetivo avanço. Realmente mais concreto, até porque a gente já está no final do ano, né? E aí, final do ano, as coisas andam mais devagar, naturalmente. Exatamente. Imagino. Ainda mais tratando-se de um assunto tão complexo, né? Como a gente disse, que envolve tantas questões, não só jurídicas, mas econômicas, enfim. E aqui no Brasil, nós temos uma questão bem interessante, né? Em outros países a gente tem muito a tributação incidindo sobre a renda. Aqui no Brasil ela já incide muito sobre consumo, com ênfase no consumo. E uma pergunta bem interessante que eu gostaria de fazer é o seguinte: a senhora acha que a tributação incidindo sobre a renda e não sobre o consumo seria mais vantajoso para o cidadão? Bom, essa é uma pergunta super interessante, não é? Porque geralmente quando nós estudamos política tributária, e política no sentido não politiqueiro, mas
política, né, de tomada de decisão daquele que assume o poder, existem duas formas, né, de um governante tributar, né? Ou ele tributa a renda, então o que é a renda? É o resultado, né, basicamente, de tudo aquilo que o indivíduo ele angaria, né, pelas suas atividades, prestação de serviço, enfim, salário, enfim, ele consegue rendimentos, enfim, no mercado financeiro, por exemplo, e aí ele agrega ao seu patrimônio, né? Então, esse é o conceito de renda aqui na nossa legislação brasileira. E a tributação do consumo, que envolve, enfim, todas as atividades de industrialização, de comércio, de prestação de serviço. Então, esse pacote todo, né, está inserido dentro do consumo. Quando a gente olha, né, geralmente os governantes optam por um ou por outro. Lembrando que eu lia há alguns dias, lá em 1600, né, no século XVII, o padre Antônio Vieira já falava e sugeria, né, nas discussões ali para os governantes, que se ele quisesse impor um tributo que fosse menos sentido pela população, que ele optasse pela via do tributo sobre o consumo, né, porque as pessoas não sabem se aquele valor, por exemplo, se eu vou hoje no supermercado e a carne está mais cara, eu não sei necessariamente se ela está mais cara porque o fornecedor vendeu mais caro ou porque um tributo aumentou em relação àquele bem. Então, ele não gera, né, um aumento do tributo sobre o consumo, ele não gera aquela insatisfação direta, né, diferentemente se você vai aumentar o IPVA, por exemplo, aí aquele que está pagando, ele sabe exatamente, né, quanto que aumentou, quanto que não aumentou. Então, os governantes, eles optavam, né, num determinado momento sobre a tributação do consumo, que acaba sendo mais fácil, né, para o Estado, porque ele vai, independentemente, ele não tem que aferir nenhuma outra característica, vendeu, ele já tem o tributo ali dentro, né, dos cofres públicos, e a tributação da renda, que é um pouquinho mais sofisticada, né, porque para calcular a renda, né, acho que todos aqui, se não pagam o imposto de renda, mas já lidaram com situações, não é ali, período fevereiro, março, abril, tá todo mundo olhando para o imposto de renda, né, documentos e tudo mais. E vejam como é complexo. Nós estamos falando de um tributo, olha quão complexo é fazer o pagamento de um imposto, que é o imposto de renda. É isso que nós estamos falando de pessoa física, porque as empresas têm uma complexidade ainda maior, porque o cálculo do tributo sobre a renda, ele é mais difícil mesmo. Mais difícil. Né, porque você precisa olhar o patrimônio que você tinha anteriormente, o patrimônio que você fica, né, e aí tem as deduções com escolas, com saúde, etc., e tantas outras, e aí você chega num número. Então é mais difícil, diferente da tributo sobre o consumo. No Brasil, né, se fala que na dúvida entre tributar bem o consumo e se tributar bem a renda, nós tributamos bem os dois. É verdade. Então, você falando aí, gente, mas é o peso, né? O peso maior é sobre o consumo, mas sim, na verdade nós pagamos os dois. Mas pensando bem, essa tributação sobre o consumo, ela talvez não seja tão transparente para a população. Porque não tem como quantificar, né? É algo composto ali de muitas outros fatores. É verdade, inclusive esse seu ponto é muito importante, porque hoje tem uma lei, que é a Lei da Transparência Fiscal, que obriga, né, as lojas, empresas, no momento da venda, elas destacarem na nota fiscal o que vem, né, que tem ali a título de tributo. Só que para o cidadão comum, venhamos e convenhamos, né? O cidadão comum, às vezes, não consegue nem compreender que tanto de letras, né, PIS, COFINS, ICMS, ISS, etc. O que aquelas letras significam, né? Eu já ouvi várias vezes falando, isso é uma sopa de letrinhas. E de verdade né, que eu vou fazer o que com essa informação? Se eu sei que eu pago, né, desse livro que eu comprei, eu tenho tributo aqui embutido, como é que eu vou saber, enfim, o que eu vou fazer com essa informação? Né? Qual é o meu direito em relação a isso? E hoje os direitos são muito poucos, né? Então é importante lembrar que em relação a questionar tributos do consumo no Brasil, o cidadão comum não consegue, né? Ele não pode questionar. No máximo que ele pode fazer é fazer um movimento, enfim, junto ao parlamento para mudar a lei. É o máximo que ele consegue fazer. Então realmente tem uma deficiência, não é? Até de poder do consumidor mesmo, do cidadão, de questionar esses tributos. A oportunidade é essa mesmo da reforma tributária. É uma discussão bem complexa que a gente sabe que não alcança a determinadas pessoas, nem no direito, quem dirá na população, né? Até no direito a gente tem aí, nós temos uma gama de poucos tributaristas, de poucos profissionais que realmente estão inteirados desse assunto, que realmente estão por dentro desse assunto. Então, quem dirá
à população. Por isso que o nosso programa, a gente tem esse foco de pelo menos proporcionar um mínimo à população que liga ali a sua TV no canal 11.1, vai ter um esclarecimento aqui de alta qualidade, que a gente traz profissionais incríveis realmente para estar esclarecendo o mínimo, né, um pouco assim a população, pelo menos para que eles saibam sobre os seus direitos. E aí, doutora, eu queria te perguntar também, falando nisso, na sua visão, qual seria a melhor forma de tributação? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Que certamente, se alguém tiver a resposta, né, aí já pode ocupar os espaços de poder. Porque eu digo o seguinte, né, a questão tributária, existe um autor francês chamado Thomas Piketty. Uhum. E ele fala que a questão tributária é uma questão, para além de pagar X ou Y, é uma questão de pertencimento a uma sociedade, não é? Sim. Porque o tributo nada mais é do que o financiamento de cada um de nós com as escolhas públicas. Se nós não estamos a par de que escolhas públicas são essas e nós não tomarmos conta, né, e consciência de que somos nós os titulares, né, de todo esse dinheiro que está aí hoje para gastos públicos, aí realmente fica muito difícil, né, o exercício da própria cidadania. Sim. Então seria muito importante a conscientização de todos nós em relação ao quão importante é eu ter conhecimento de que imposto eu estou pagando e o que está sendo feito com o dinheiro que nós pagamos aos cofres públicos e aos nossos governantes. Então eu acho que é uma questão de cidadania e super importante para que a gente tenha realmente uma conscientização maior em relação a esse tema, né? Já que na história tantas revoluções aconteceram por conta de insatisfação com o recolhimento de tributos, né? Vide aí episódios recentes, né, do aumento da gasolina que paralisou o país, né? Inclusive está em discussão, né, essa possível paralisação novamente, né, por conta do preço da gasolina, que advém em grande parte, não é só, mas em grande parte da carga tributária. Que é alta. Que é alta. É como, inclusive, a gente estava conversando até com um entrevistado anterior, a gente fala um pouco sobre isso, que, assim, a informação que chega, essa crise, né, não foi só no Brasil, foi uma crise vivenciada no país inteiro. E aí, a informação que chega, às vezes, para o senso comum é uma, né, de que aconteceu, mas tem todo um contexto histórico, mas a gente não pode banalizar isso, porque é a população, é o senso comum, na verdade, é a população que forma opinião. E aí, é justamente essa discussão. Que opinião, né? E é uma insatisfação que surge e é levada às autoridades para que decidam. A bomba está aqui, decidam, e a decisão envolve: abaixa esse tributo. Como vocês vão fazer, aí é uma questão de vocês, mas é o que a população quer e o que a população almeja. E deveria continuar almejando, e se acho que cada um, né, tiver a consciência do poder que tem, aí nós realmente viveremos numa verdadeira democracia, né, que é a titularidade do poder é do povo. É verdade. Olha, nós chegamos ao final dessa entrevista. Foi muito bom poder conversar, poder esclarecer. Eu aprendi muito aqui também. Todo entrevistado que passa por aqui é um aprendizado, é algo novo que eu estou entendendo, que eu estou internalizando. Então, sou muito grata por ter aceitado o convite, agradeço em nome, inclusive, da TV União, por ter participado dessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a TV União por essa série de conversas e entrevistas e gostaria também de saudar os espectadores, né, que tenham um bom proveito. Muito obrigada. E para você que está aí, eu também quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Interaja conosco, mande uma mensagem no QR Code que a gente pode direcionar para o entrevistado, para realmente até servir como pauta, esclarecer sua dúvida. A gente gosta muito dessa troca de vocês. Eu quero mais uma vez agradecer também toda a equipe, quem está por trás para que esse programa dê certo, agradecer a entrevistada e dizer que nós voltamos na segunda-feira que vem, às 22h30, aqui na TV União, e nós aguardamos você.